Vamos lá, Malaquias capítulo 3, verso 6, diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Bom, eu estou intencionalmente começando a partir de um texto do Velho Testamento, da Velha Aliança. E eu sei que normalmente a objeção de alguns, que às vezes tanto desconhecem detalhes da doutrina, ou como o pastor Eibe diz, como da própria história, é tentar fazer a afirmação de que o dízimo é algo apenas da Velha Aliança e não da Nova. Eu discordo profundamente disso. Em Mateus, quando olhamos o ensino de Jesus, em Mateus 22, 21, quando questionam a Jesus se era lícito pagar o tributo a César, a resposta de Jesus foi a seguinte: me mostrem aí um denário. Quando eles mostram a moeda, Jesus pergunta de quem é a imagem esculpida na moeda. Eles respondem, de César. Então Jesus diz, dai a César o que é de César, e o assunto poderia estar resolvido. Mas Jesus acrescenta e diz, e dai a Deus o que é de Deus. Até porque ele sabe que quem tenta dar uma de esperto com César, normalmente tenta dar uma de esperto com Deus. O que Jesus está dizendo é que assim como César, figurando o Império Romano, e hoje você pode trocar a figura pelo leão, nós estamos falando de imposto, assim como César tem direito a uma fatia proporcional à sua renda e aos seus ganhos, Jesus afirma que Deus também tinha uma fatia proporcional ao rendimento de cada um. Em toda a Bíblia você não vai encontrar nenhum outro nível de contribuição que siga essa lógica, assim como a do imposto que era proporcional. Em Mateus 23, 23, Jesus confrontando os fariseus, e é interessante que normalmente você não vê Jesus elogiando os fariseus. Mesmo quando eles estavam fazendo a coisa certa, normalmente Jesus destacava o fato de que eles estavam fazendo do jeito errado. Por exemplo, em Mateus 6, Jesus fala do fato deles orarem, jejuarem, darem esmolas, e essas coisas em si não eram erradas. Mas Jesus aponta que a forma como eles faziam era errada. Mas o único momento onde você não vê Jesus criticando esses camaradas é quando o assunto é o dízimo. Em Mateus 23, 23, aliás, Jesus não fala nem de estarem fazendo a coisa errada e nem de estarem fazendo do jeito errado. Jesus apenas faz a seguinte declaração: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas, dizimar até a horta de casa, sem omitir aquelas. Jesus não diz, vocês estão errados por dizimarem. Ele diz, vocês são tão cuidadosos nessa área, mas estão sendo omissos em outra. Ele diz, não deveriam mudar isso, embora, obviamente, vocês estão usando aquilo como uma justificativa para serem omissos nessa área. Mas acredito que o maior argumento, e eu quero de propósito deixá-lo para o fim, é uma declaração muito clara para mim, muito nítida, que nós vamos encontrar no livro de Hebreus. Mas antes de chegar lá, eu gostaria de dar uma volta, literalmente quero dar uma volta com vocês hoje. Por quê? Quando você olha para esse texto de Malaquias e você vê o posicionamento de Deus, a maneira como Deus está lidando com a nação de Israel, o conteúdo da sua fala, o posicionamento de Deus. Eu me lembro de, alguns anos atrás, tinha escrito a primeira versão daquele livro, Uma Questão de Honra. Nessa primeira versão, eu não tinha o capítulo que nós tratamos do assunto que eu vou falar hoje, mas eu lembro que o material estava na gráfica já rodando, e eu estava meditando nesse texto de Malaquias e dizendo, Senhor, tem alguma coisa a respeito do dízimo
que eu ainda preciso entender. Eu nasci, cresci num lar cristão, graças a Deus, e como testemunhei esses dias, aprendemos com nossos pais, tanto por preceito como por exemplo, a dizimar tudo, toda e qualquer forma de renda, de ganho, ao longo, de toda a nossa vida. Nós fomos instruídos, praticamos, vimos as bênçãos do Senhor, mas muitas vezes eu olhava e dizia, Senhor, essa dimensão de promessa aqui, de uma bênção assim sem medida, não é o que a maioria está vivendo. E muitas vezes eu dizia para Deus, alguma chave, alguma peça no quebra-cabeça está faltando para que a gente possa entender aquilo que nós explicamos ontem, que é fazer a coisa certa do jeito certo, não apenas com o coração correto, mas com um entendimento, com um alinhamento. E eu lembro que eu estava num processo que eu chamo de meditação, é ficar lendo e relendo muitas vezes o mesmo texto, aí eu leio de novo, aí eu leio mais, aí eu oro e leio outra vez, e oro de novo, e fico conversando com o texto, até que num determinado momento o Espírito Santo falou ao meu coração. E ele me perguntou, a respeito de quê, exatamente, é a demanda que eu, por meio do profeta, estou abrindo com a nação de Israel. Algo que eu já aprendi com o tempo é que Deus não pergunta nada para saber a resposta, Ele sabe tudo. E normalmente pergunta para nos fazer pensar a respeito do assunto. E quando Ele fez a pergunta, eu voltei a olhar, examinar o texto com muita calma, e falei, Deus, me parece que o ponto-chave aqui da demanda que o Senhor está abrindo com a nação de Israel é uma discussão em torno de propriedade. O Senhor está acusando o povo de apropriação indevida. Comecei falando bonito, com a linguagem caprichada. Em algum momento eu esculhambei e falei, estão metendo a mão no que é teu. Então o Senhor está acusando os caras de apropriação indébita. No momento que eu só falei isso, parece que a ficha caiu. É impossível você discutir o assunto de propriedade de Deus na Bíblia sem esbarrar na doutrina que eu chamo de a espinha dorsal da revelação bíblica, que é a doutrina da redenção. Eu não sei o que é que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra redenção. Quando eu era garoto e ouvia muito isso na igreja, eu imaginava perdão dos pecados, salvação, escapar da perdição, da condenação eterna do inferno, ir para o céu, e tudo isso são desdobramentos da obra da redenção, mas não é a definição do que é redenção. A verdade é que redenção fazia parte não apenas da vida espiritual, redenção fazia parte da constituição que a nação tinha. A lei de Moisés não era apenas a Bíblia daquele povo, era a constituição que regia uma nação. O livro de Ruth, por exemplo, é uma história de redenção. Como Boaz, parente de Noemi, se torna o resgatador dos bens da família, o que incluía a responsabilidade de se casar com Ruth. Aquela história toda é uma história de redenção. Mas quando os judeus entre si falavam de redenção, eles tinham um exemplo muito claro, que Deus, na verdade, introduziu, estabeleceu, propagou ao longo dos séculos, para que quando Cristo se manifestasse, pudesse haver um entendimento claro do que Ele veio fazer. Quando Efésios 1,7 diz, nele, em Cristo, temos a redenção do seu sangue, aí sim nós temos uma aplicação de ordem espiritual, de algo que era natural. Agora, quando o judeu falava, quando o hebreu falava de redenção com o outro, todo mundo entendia, porque era algo cultural. Por exemplo, se eu falar aqui a palavra feijoada, preciso explicar alguma coisa? Já houve época em que a gente dizia que isso era propriedade dos cariocas, Agora, assim como o churrasco já virou propriedade nacional, Aonde você anda, todo brasileiro sabe o que é feijoada. Eu nunca imaginei na vida que um dia alguém me perguntaria o que era feijoada. Até que um dia recebemos um pregador que veio de outro continente. E ele me disse que gostaria muito de comer um prato típico brasileiro. Eu falei para ele, nós vamos fazer uma feijoada. Ele me olhou e perguntou, o que é feijoada? Eu fiquei em choque. Eu esqueci que o negócio é nosso, É nacional, não é mundial. E eu comecei a responder para ele, eu falei, olha, é um prato à base de feijão. Ele me olhou e falou, só feijão? No país deles, eles não comem feijão como a gente, Se eles comem feijão, talvez como a gente come lentilha, grão de bico. Aí ele falou, só feijão? Eu falei, não, também tem carne. Aí ele fez a pergunta que não devia, que tipo de carne? Eu falei, então, deixa a gente fazer o prato, depois eu te dou a receita toda. Ele olhou para mim e falou, fui instruído a não confiar em você. Isso é o que dá para voltar com os amigos, a notícia se espalha. Aí ele falou, que tipo de carne? Eu falei, cara, eu realmente prefiro só que você prove. Ele falou, que tipo de carne? Ele foi insistindo, falei, porco. Quando eu falei porco, ele já torceu o nariz, no país dele eles quase não comem porco.
Aí ele fez a pergunta realmente proibida. Que parte do porco? Eu falei, então... Gente, eu fiz de tudo. Tentei explicar da melhor forma possível. Ele dizia, não como, não adianta fazer que não como. Mesmo assim, mandei fazer. Graças a Deus, não mandamos fazer só aquilo, né? Mandei fazer, falei, na hora que ele olhar para a feijoada olhar para ele, vai rolar um clima, alguma coisa vai acontecer. Mas ele olhava aquilo, olhava para mim e dizia, não como. E até hoje ele não sabe que ele perdeu o momento profético da visitação de Deus na vida dele. Ele não sabe o galardão que ele jogou fora. Mas por que eu estou falando isso? Quando nós brasileiros falamos de feijoada, não precisa explicar. Quando o estrangeiro, totalmente fora do contexto, ouve, a gente tem que explicar. Quando os hebreus falavam de redenção entre eles, era como a gente falar de feijoada. Agora, hoje, nós vamos nos imaginar como aquele pastor africano, ouvindo os brasileiros falar, né, de feijoada. Então, me permita, até se isso for detalhe demais para alguns, dar uma volta e primeiro explicar e definir com clareza o que é redenção. Para só depois disso, então, a gente enveredar, né, para aplicação de redenção na nossa vida e depois fazer a relação que eu quero fazer aqui hoje. Então, Levítico 25, 25, se você puder, leia comigo. Levítico 25, 25. Eu tenho 2 voluntários previamente contratados, contrato assinado e tudo mais para me ajudar numa ilustração. Eu vou pedir que eles venham para cá. Mas vamos ler primeiro Levítico 25, 25. Diz assim, se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que esse irmão vendeu. Vamos fazer uma pausa, pode subir aqui. Murilo e Arthur, é isso, né? Murilo, você fica aqui à minha esquerda, parece que eles colocaram até um sinal para você ali. Arthur, você fica aqui. Eu vou mudar o nome de vocês para a gente tentar ambientar a história nos moldes do que era no Antigo Testamento. Deixa só resumir. O texto fala de alguém que chegou ao ponto de empobrecer, vendeu as suas propriedades. Havia algumas formas de se recuperar isso. O ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, né, exigia, era uma determinação divina, toda dívida era perdoada, todo escravo saía livre, toda propriedade voltava a seu dono. Mas isso acontecia uma vez a cada 50 anos, 2 vezes no século apenas. Então, eu quero que você tente imaginar um desenho aqui, né? E eu vou começar mudando o nome do Murilo para Benjamin, só para eu te chamar de Benja. Eu não sei, além de seu nome bíblico, eu acho muito legal, Benja, o apelido. Então, a partir de agora, ele é Benjamin, né? O Arthur nós vamos deixar lá, vai pensando no nome de judeu, de hebreu, do Antigo Testamento que te interessa, talvez a gente negocie, senão eu escolho um para você. Então, imagina Benjamin, é um cara assim, empreendedor, né? Um camarada que realmente tem recursos, que tem condições financeiras, próspero, né? E além de tudo isso, meu primo, de 2º grau e meio, mas meu primo. Um dia eu procuro o Benja e digo para o Benja, então Benja, o negócio é o seguinte, estou sentindo, linguagem de crente, né? Estou sentindo, que as coisas bem vagas, que quem investir no plantio do trigo vai, como diz o povo aí fora, lavar a égua de ganhar dinheiro. Aí eu digo para ele, então, você sabe que eu tenho todo o know-how da coisa, eu tenho trabalhadores, né? Eu tenho mão de obra, eu tenho campo, eu tenho tudo, né? Tenho os canais para escoar toda a venda, só não tenho o que você, Benja, tem sobrando. Grana, money, dinheiro, bufunfa. Aí eu chego para ele e digo, olha, quero te fazer uma proposta. Você não quer fazer uma sociedade comigo? Você entra com investimento, eu entro com toda a mão de obra e o gerenciamento. E no final, nós dividimos os poderosos lucros meio a meio, né? Ele olha para mim e diz o seguinte, meu querido, não cheguei onde cheguei financeiramente, correndo riscos. O que você vê como uma grande oportunidade de lucro, para mim é uma grande possibilidade de problema. Não, mas o trigo está alto. Ele diz, está alto, criatura, porque tem demanda e não tem, né, fornecimento. Por quê? Porque não é hora de plantar trigo, ninguém está plantando. E é arriscado, porque a chance de dar errado é maior do que a de dar certo, embora se der certo, pode dar muito negócio. E aí eu tento, convenço ele, ele chega para mim e fala, olha, o negócio é o seguinte, não me interessa ser seu sócio. Agora, se você quiser emprestar o meu capital, para correr o risco por conta, eu vou estabelecer uma taxa módica de 20% ao juro por semestre.
o que já para a época era uma roubalheira enorme. A gente está tão acostumado, né, com a agiotagem legalizada dos bancos hoje que não sente. Mas ele botaria um preço porque ele dizia, já que você vai fazer muito dinheiro e eu não vou poder trabalhar com meu dinheiro, eu naquele afã, naquele desespero, fazer dinheiro, de repente eu aceitava a proposta, mas ele deixava claro, não estou correndo risco. Naquela época não tinha cartório, nós iríamos firmar o negócio diante de testemunhas, os anciãos se assentavam aos portões da cidade e ele deixava claro para todo mundo, não estou correndo risco, estou fazendo um negócio de empréstimo, o risco é por conta dele. E eu fecho o negócio. Bom, na hora que não deveria chover, choveu. Na hora que era para chover, não choveu. Vou usar um exemplo que a gente tem mais no sul do que vocês aqui. Deu geada, né? Vamos imaginar que eu perdi foi tudo. Vocês acham que eu poderia só chegar para o Benja agora, que além de não ter tido nenhum poderoso lucro, ainda acabei com o capital dele, chegar para ele só dizer, desculpa aí, foi mal? Ele olhar para mim e ia dizer, eu não corri risco. Quem correu risco foi você. O problema é que eu já não tinha capital antes e agora eu perdi o capital dele. Como ficaria a minha situação diante dessa dívida? Não havendo condições de pagar a dívida, todos os meus bens, e os bens, já que não tinha trator, naquela época era boi, jumento, cavalo, os bens envolviam também escravos, que eram parte da mão de obra antiga, tudo que eu tinha, as terras, tudo passaria para ele. E não sendo suficiente, vamos supor que nesse caso não era, eu seria entregue com a minha família como um escravo pelo pagamento da dívida. A partir do momento que isso acontecesse, quais eram as minhas chances de deixar de ser escravo, desconsiderando a morte, imaginando que eu ainda quisesse ter liberdade? Bom, em primeiro lugar, se eu pagasse minha própria dívida, mas já fui escravo porque não tinha como pagar, isso está eliminado. Segunda possibilidade, Êxodo 21, de se um hebreu, né, escravizasse outro hebreu, isso tinha que acontecer por no máximo 6 anos, no 7º sairia livre. Mas eu tive a infelicidade de nascer em Edom, um país vizinho, né, o que hoje é Jordânia, e não se aplicava a mim. Então, a última coisa, né, que me sobrava, o ano do jubileu, que vinha a cada 50 anos. O problema é que o último jubileu tinha acontecido há 5 anos atrás. E o próximo é só daqui 45. Eu estou com 48, daqui 45 estaria com 93, 93 não quero mais ser livre, quero ele cuidando de mim até a morte. Então, sem essas opções, o que me sobrava? Redenção. E aqui que nós vamos dar uma pausa, deixar o Benja de lado e entrar com o Arthur. Já pensou no nome que você queria? Pode ser Abraão, só para nós te chamar de Eibe. Fazer uma média com o chefe ali, o que você acha? Hã? Abraão era um cara rico, mas rico, gente, que até hoje, desde aquela época, ainda estão fazendo inventário de tanto patrimônio que tinha. Ele era muito mais rico que o Benja. Na verdade, eu cheguei a tentar, né, dar uma encostada por aqui, tentado a proposta de sociedade, o empréstimo antes. Na verdade, ele era um primo até um pouco mais próximo do que, né, o Benja, mas aqui ele já me deu o corte logo de cara, dizendo, não faça isso, é bobagem, eu não vou ser cúmplice da sua burrice. Eu tinha pedido, pelo menos empresta o dinheiro, ele falou também não, você vai acabar com a sua vida, deixa essa ganância de lado, não é hora de tentar, né, fazer dinheiro tão rápido como você. Ele deu todos os avisos. Eu fui insensato, não ouvi, falei, não quer fazer, tem quem queira. E foi quando eu vim e entrei na enroscada aqui com o Benja. Agora que esse tempo passou, logo que tudo aconteceu e eu fui como escravo, primeiro, meu primo Eibe está me olhando com aquela cara de que todo marido sabe, que quando a mulher diz algo, ele não ouve, é uma chance enorme de terminar. Se ela não falar, mas terminar, no mínimo com ela te olhando com aquela cara de, eu falei, eu te disse. Primeiro ele está só assim, depois ele fica olhando e dizendo, cara, o que meu primo fez com a vida dele? O problema é que não foi só com a vida dele, foi com a família, foi com a mulher, com os filhos, todo mundo como escravo. Mas no início o coração dele também endurecido, com raiva, ele falou, mas foi teimoso, eu tentei ajudar, o miserável não me ouviu, aconteceu aquilo tudo, mas os meses estão passando. E o coração dele, aos poucos, começou, eu não diria nem amolecer, desendurecer. Foram 6 meses, 1 ano, ele com uma dor enorme, 1 ano e meio, quando aperta 2 anos, ele não aguenta, algo no coração dele aperta. E ele decide se levantar como meu resgatador, ou redentor. O que ele faria? Ele iria até o Benja e perguntaria para o Benja, quanto é que meu primo lhe deve? O Benja, com bom homem de negócio, diria, na época era tanto, agora corrigido já está em tanto.
né? Quando ele desse o preço ajustado, meu outro primo mais próximo, Abe, diria, olha, eu vou pagar a dívida dele. E no momento em que ele pagasse a dívida dele, todo o vínculo que foi criado entre nós por conta da dívida desaparecia. A partir do momento que ele metesse a mão no bolso e pagasse a dívida, eu deixava de ser escravo do Benja. Todas as propriedades, os bens passaram para ele, já não era mais dele, porque isso tudo foi dado por conta de uma dívida que agora foi saldada. Agora, isso significa o quê? Que a partir desse momento eu era livre? Não. A partir desse momento, meu outro primo tinha me comprado, ele era meu dono, eu passava a ser escravo dele, todas as propriedades, na verdade, pertenciam a ele. Mas, pastor Luciano, isso não era trocar os 6 por meia dúzia? É aí que é o ponto de diferença. O Redentor tinha que ser um parente mais próximo, porque iria tratar aquele que ele adquiriu como família e não como escravo. Aliás, ele podia comprar mais e melhores escravos, mais e melhores terras do que nessa negociação. Isso não era uma negociação interessante do ponto de vista financeiro. Era uma manifestação de misericórdia. Logo, embora ele fosse meu dono, ele não necessariamente me oprimiria como um escravo, que talvez o primeiro, amargurado pelo prejuízo que eu lhe dei, pudesse fazer. Essa era a operação de redenção que acontecia nos moldes do Velho Testamento. Eu queria agradecer a participação do Abe, do Benjamin, eu já estou acreditando, do Murilo e Arthur. Muito obrigado, uma salva de palmas para eles. Eu liberei eles antes, porque alguns que me ajudaram nessa ilustração não gostaram do desfecho, então vou deixar de genérico. Mas tenta imaginar que tem um Abraão aqui e um Benjamim aqui ainda. Com essa cena que eu te apresentei, eu quero que você entenda por que a Bíblia diz que nele, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue. Qual foi o problema da humanidade? Quando o homem pecou, o que exatamente aconteceu? Nós sabemos que o homem se desconecta de Deus, existe a separação por causa do pecado, a queda. O que normalmente nós não paramos para pensar são os desdobramentos ou as consequências. Em 2 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, a Bíblia diz que quem é vencido em algo, quem é vencido por alguém, se torna escravo daquele que o vence. No momento que a humanidade cede a proposta de pecado lá no Éden, algo aconteceu. Não apenas o homem se desconecta de Deus, mas a própria filiação divina, o direito, que Deus tinha sobre a criação se perde e o homem se tornou escravo de Satanás. Quando Jesus vem para resolver o que eu e você podemos chamar de uma transação comercial. Antes de explorar isso, eu quero que você veja qual é o resultado que a Bíblia apresenta. Isaías 49, 7 e 8. A Bíblia diz, Salmo 49, 7 e 8. A Bíblia diz, ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará, ou cessaria, dependendo da versão, a tentativa para sempre. O homem, quando passou a estar na condição de escravo, ele não tinha a menor condição de resolver o seu problema. E ele não tinha ninguém que pudesse resolver. Quando a Bíblia diz a redenção da sua alma é caríssima, quando a Bíblia diz ninguém poderia dar a Deus resgate por ele, é porque não havia ninguém em condições de poder pagar essa dívida do pecado. É aí que talvez vai fazer sentido para você o mistério da redenção. Porque é que Deus, na pessoa de Jesus, precisa se fazer homem. Porque somente um semelhante, com consanguinidade, poderia se levantar para ser um resgatador. Mas não podia ser nenhum ser humano, porque todos, desde Adão, desde o primeiro, estavam corrompidos pelo pecado, afastados de Deus e na mesma condição. Então Deus, o Verbo, se faz homem na pessoa de Jesus. Quando Cristo vai à cruz, Ele não está apenas morrendo para perdoar pecados. Colossenses capítulo 2 nos mostra que o que Jesus, na verdade, vai fazer na cruz é que Ele vai pagar uma dívida. Você deve conhecer o texto, mas se for rápido de endereço, me acompanhe na leitura. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Não foi apenas o corpo de Nosso Senhor que foi cravado na cruz. O escrito de dívida, aquilo que determinava esse padrão de escravidão, foi pregado na cruz. E quando Jesus está pagando a dívida, qual é o resultado disso? Redenção é um ato de compra.
Assim como o exemplo que eu dei, eu deixaria de ser escravo do Benjamim para agora ser escravo, né, do Abraão. Aquilo que Cristo fez não foi diferente. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10 diz: e cantava um cântico novo dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. E o que é que eles declaram na sequência? Pois com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes. Por que a Bíblia diz que houve uma compra? Porque redenção era de fato uma compra. A palavra redenção significa o resgate de uma propriedade. A propriedade que pertenceu ao próprio Deus foi adquirida novamente. Quando o homem estabelece essa condição da dívida por meio do pecado e por causa dela a escravidão, foi necessária uma intervenção. Colossenses 1 diz que Cristo nos arrancou do império das trevas, nos trouxe para o reino de luz, mas por trás disso há o que nós podemos chamar de uma transação. O versículo 14 que eu li fala do escrito de dívida. O 15 diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é despojar? É tomar o despojo. Por exemplo, na guerra, quando um exército vencia outro, o exército vencido tinha todos os seus bens recolhidos como despojo pelo exército vencedor. A Bíblia está dizendo que Jesus despojou o reino das trevas. O que é que o reino das trevas podia ter de valor, de interessante para ele? Nossas vidas que estavam debaixo do domínio. No momento em que a dívida é paga, o Senhor diz: dá licença que agora nada disso te pertence. Eu estou comprando todos eles para Deus. Redenção é um ato de compra. Agora, se eu e você entendemos que redenção é um ato de compra, nós precisamos entender com mais clareza qual é o resultado, qual é a consequência direta de redenção. Então, definindo o que é redenção, em segundo lugar, nós precisamos entender o resultado. A redenção em Cristo faz de Deus o nosso dono e faz de nós propriedade dele. Não há outra forma, outra perspectiva de você avaliar isso. Em 1 de Pedro 2,9 diz: vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Outra tradução diz: o povo adquirido, comprado. Ou seja, o ato de redenção nos fez propriedade de Deus. Quando Paulo está naquele navio que acaba naufragando, vai parar na ilha de Malta, ele se levanta num determinado momento para falar de uma visão que ele teve de um anjo de Deus. Em Atos 27, 23, ele diz assim: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, de quem eu sou, pertenço, a quem eu sirvo. Hoje a gente usa o termo servo, né, quase para indicar status de espiritualidade. Já fui apresentado para pregar em alguns lugares. Interessante que às vezes os caras são animados, pastor ele. Outro dia teve um parecido, aqueles apresentador de rodeio. Está conosco o pastor Luciano Subirá, servo do Deus Altíssimo. Eu olhei aquele servo todo, pensei grandes coisas, escravo, né? Está falando assim como se fosse um status. E é o que somos, é o resultado. Então, algo que eu e você precisamos de fato entender. Um dia eu estava pregando o evangelho para um senhor e ele falou: pera lá, pastor. É verdade se eu converter e virar crente com vocês, que 10% do que eu ganho vai ter que ser de Deus, da igreja? Eu falei: não, isso não é verdade não. Ele falou: pastor, não me minto. Eu falei: cara, eu sou pastor, não posso mentir. Aí ele falou para mim: eu sei de fonte segura, de gente lá do seu rebanho, que diz que vocês acreditam que 10% tem que ser de Deus, da igreja. Eu falei: olha, se você está dizendo que é um dos nossos, não vou falar que mentiu, mas no mínimo houve algum engano. Ele falou: tem isso não? Eu falei: tem não. O senhor me garante? Falei: eu te garanto. Quando ele fez uma cara de alívio, eu entrei com os dois pés no peito. Falei: 100% de tudo que você é, vai passar a ser de Deus. Deus não comprou 10% das ações de ninguém. Quando Cristo na cruz realizou um ato de redenção, Ele comprou tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você um dia vai ser, tudo que um dia você ainda vai ter. Nós precisamos entender o que é redenção, gente. Certa ocasião, eu olhei para uma pessoa e perguntei para ele: quanto custa o reino de Deus? Ele falou: não custa nada. Eu falei: você está enganado. Ele falou: não, é de graça. Eu falei: é pela graça. Você está confundindo as coisas. Eu falei para ele: o reino de Deus custa tudo que você tem. Ele falou: que Bíblia o senhor lê? Eu falei: não, eu que vou te perguntar qual é que você lê. Mateus 13, de 44 a 46, Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. Movido de alegria, vai e vende tudo que tem para adquirir o tesouro, ou o campo onde há o tesouro. O reino de Deus, ele vem na sequência, é semelhante a um negociante que encontrou uma pérola de grande valor. Movido de alegria, vai e vende tudo que tem. Falei para ele: o reino de Deus custa tudo que você tem. Ele falou: o senhor está querendo dizer que eu tenho que comprar o reino de Deus? Eu falei: não.
você não compra nada. Eu falei, você foi comprado. Mas se você entender o que é comprado, você entende que o reino de Deus custa tudo que você tem. Ele falou, como assim? Eu falei, Romanos, capítulo 10. A Bíblia diz, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. A gente inventou que tem que confessar Jesus Salvador. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que confessá-lo Senhor. Mas ele não é Salvador? É. Se nós o confessamos Senhor, a gente vai ser salvo. É ele que nos salva, ele é Salvador. Mas o objeto da confissão não é Salvador, é Senhor. A palavra Senhor é fraca na língua portuguesa. Para nós é o filho dizendo para o pai, sim, senhor, ou na cadeia de comando militar, sim, senhor, e nada além disso. A palavra Senhor, usada no Novo Testamento, significa amo, dono. O escravo a usava apenas para se referir ao seu possuidor, ao seu dono. Então, o que significa a confissão de Senhor? No momento onde eu e você entendemos, pela operação do Espírito Santo, pela proclamação do Evangelho, não apenas a nossa condição de pecado, o que nos leva ao arrependimento, mas reconhecemos o que Cristo fez. Então, o que nós fazemos é nos curvar diante dele e dizer, Senhor, eu sei que eu entrei nesse estado e nessa condição de escravidão, e que o Senhor me resgatou dela. E o Senhor só fez isso me comprando. Portanto, eu estou me curvando diante do Senhor para reconhecer uma transação legal que o Senhor já efetuou. Eu apenas me submeto, eu apenas aceito o que é fato e verdade. Eu não sou meu dono, o Senhor passou a ser. Eu não tenho nada, se eu tive alguma coisa, foi tudo resgatado junto pelo Senhor. Quando você admite isso, e é por isso que a Bíblia está dizendo que o reino custa tudo que tem, porque na verdade, é apenas um reconhecimento. Algo vai acontecer no meio, no seu coração. A salvação é mais do que mera e simplesmente a gente entender, não há mais condenação. Nós precisamos entender o trâmite todo realizado, que nos inocentou. E tem um monte de crente que diz, antes de me converter, eu era escravo, agora não sou mais. Digo, mentira, continua escravo, só mudou de dono. Agora, isso faz toda a diferença. Não somos mais escravos de Satanás, mas somos escravos de Deus. Quando Paulo diz, eu sou servo de Cristo, ele está usando aquela palavra que eu falei, que significa escravo. Agora, a diferença é que esse Redentor não comprava alguém, é por isso que tinha que ser o parente próximo. No livro de Ruth, por exemplo, antes de Boaz, tinha um parente mais próximo que renunciou, desistiu do direito de ser o resgatador para Boaz, que era o segundo da lista, poder ser. E Deus estabeleceu isso por proximidade para quê? Para que o ato fosse sempre uma manifestação de amor dentro da família. A menos que fosse a sogra te comprando com acerto de conta. Aí poderia ficar pior. Mas normalmente, esse era o desenho. Então Deus não nos comprou para tratar como escravos. É por isso que a Bíblia diz, não recebeste de novo o espírito de escravidão, mas o de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aqui ele não nos trata como escravos, ele nos trata como filhos, mas legalmente ele é dono e nós somos sua propriedade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Bom, quando a gente compreende isso, agora eu quero começar a transicionar para a ideia. Já definimos o que é redenção, qual o resultado faz de Deus o nosso dono, nossa propriedade. Quem entende isso? Para quem entende isso, como nós devemos agir? Então vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 6. E agora nós vamos fazer a volta final para voltar para o nosso assunto. 1 Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 18. Vamos ler do 18 ao 20. O apóstolo diz, fujam da imoralidade sexual. Outras versões dizem da prostituição, da imoralidade. A palavra traduzida aqui, porneia, fala de todo pecado de ordem sexual. O apóstolo Paulo podia usar vários argumentos. Poderia usar o que nós lemos no final do livro do Apocalipse, no último capítulo. De fora ficarão os impuros, pornos, quem pratica porneia, esse tipo de imoralidade. Ele poderia dizer, não brinque nesse terreno, porque você pode comprometer a sua herança eterna. Ele poderia simplesmente ter usado a conversa com os efésios, não deis lugar ao diabo, não abra uma porta por meio da qual o inimigo pode entrar, fazer uma devassa, um estrago na sua vida. Mas olha o argumento que Paulo usa. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem
que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Outras versões dizem, e não sois de vós mesmos. O texto está dizendo que você não se pertence, que você não é seu dono. Em outras palavras, você não é dono nem do seu nariz. Eu sempre quis falar isso pregando sem ofender ninguém. Parece que aqui cabe. E que vocês não pertencem a vocês mesmos, verso 20, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Por que não nos pertencemos? Porque alguém nos comprou. Agora eu amo essa frase, por preço. Não foi barato. E quando Satanás vier com aquela conversa mole, com aquelas sugestões, pensamentos, você não tem valor, né? Faz assim para ele, ó, dá uma olhada na etiqueta e vê se não tem valor. Romanos 8,32 diz, se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? A Bíblia está dizendo, se Deus deu Jesus, que é o que Ele tinha de melhor, e faz qualquer loucura por você, crente. O preço pago foi alto, isso mostra o valor que nós temos diante de Deus. Deus não nos comprou para nos oprimir, no entanto, Ele é dono, e Ele está dizendo, o seu corpo não é mais seu, você não pode fazer o que quer, você não pode pegar o corpo que eu comprei, Deus está dizendo, e simplesmente sujá-lo na prostituição. Então Deus está dizendo, você tem que entender o que é mordomia, ou uma linguagem atual, gerência. Então, quando o texto diz, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, ele não está falando necessariamente da dança no louvor e adoração. Há um culto de santidade. Quando eu e você entendemos, peraí, se esse corpo pertence ao Senhor, e eu preciso cuidar bem dele, isso significa mantê-lo longe da imoralidade? Sim. Então, se Deus é o dono, e Ele comprou, e requer de mim uma boa mordomia, ao exercer essa boa mordomia, que vem do entendimento de redenção, eu glorifico a Deus com o meu corpo. Aqui eu quero fazer uma volta para o nosso assunto que envolve finanças. Assim como o corpo não é mais seu, porque Deus comprou, nada do que você tem é mais seu, porque Jesus é dono de tudo isso. Há um conceito na vida cristã chamado mordomia, que não diz respeito apenas à parte dos recursos que eu entrego, mas a minha responsabilidade de administrar o resto como algo que pertence a Deus. Outro dia um irmão falou para mim, eu não sou dizimista, eu sou tudista, porque tudo é de Deus. Eu falei, eu sou os dois. Por que você tem que escolher entre um e outro? Falei, a mesma lógica que me remete a entregar 10% da renda a Deus, é a lógica que me remete a cuidar e administrar dos 90% com a consciência de que eu sou bom mordomo. Mas falando sobre como quem entende isso deve se posicionar, eu quero começar com uma ilustração bíblica. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar em Gênesis, capítulo 47. E nós vamos ler a partir do versículo 13. Enquanto você localiza o texto, eu vou fazer o pano de fundo da história. José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, na condição de escravo. Dali, embora tenha prosperado, inicialmente ele acaba sendo preso injustamente por toda aquela história da mulher de Potifar que deu em cima, ele não aceitou, que você conhece. Na prisão, ele interpreta sonhos, o que posteriormente o leva a ser chamado por Faraó, e ele interpreta os sonhos de Faraó, de que viriam 7 anos de muita provisão e prosperidade, mas que depois deles viriam 7 anos de vacas magras. Ele aconselha o Faraó, baseado na revelação, aproveita, levante um camarada bom para administrar os anos de provisão, trabalhar com estoque e provisionamento para vocês enfrentarem a crise. O Faraó olha para ele e diz, está contratado, garoto. Você é o cara que eu preciso, não apenas visionário, sabedoria do alto, entendimento correto. E passaram-se os primeiros anos de provisão, José prospera, né, no Egito como segundo na linha de comando, até que finalmente chega o período da fome. E é esse o momento que nós vamos ler. Gênesis 47, 3 diz, não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que comprava, e o recolheu à casa de Faraó. Você consegue imaginar isso? Recolher todo o dinheiro, acabou o dinheiro em circulação. Aí o texto diz o seguinte, verso 15, quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram, queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu, se vocês não têm dinheiro, traga o seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Né? Em outras palavras, José diz,
Se o problema é falta de liquidez, vamos começar a negociar os bens, vamos fazer outro tipo de negócio. E o texto diz o seguinte, né, que, verso 17, então trouxeram seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gados, jumentos, e José o sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. 18. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram, não podemos esconder do meu senhor que o dinheiro acabou e que o meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra. Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Eles partem da seguinte lógica, é melhor ser um escravo perdendo a liberdade e continuar vivo, do que em nome da liberdade morrer de fome. Então eles disseram, olha, negócio é o seguinte, não tem mais dinheiro, o gado você já levou, se a gente comprar o pão e não pagar, você vai executar a dívida e vai acabar tirando a propriedade que nós temos. E no final, nossa liberdade, nós seremos dados como escravos. Os caras dizem, vamos adiantar a transação. Nós estamos nos vendendo. Estamos vendendo a nossa liberdade, estamos vendendo a nossa terra, porque a partir do momento que você nos comprar, nós trabalhamos para o Faraó é nosso dono, mas agora é ele que nos sustenta. E José fechou a transação. Verso 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Ouvi um pastor dizer uma vez que foi a maior transação imobiliária de todos os tempos. O cara comprou o país. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Verso 21. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Então ele comprou não só a terra, como agora comprou o povo. Verso 23. Então José disse ao povo, eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas, vocês darão a quinta parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo, para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar seus filhos. Quando José fala isso, você acha que alguém reclamou? Você acha que alguém brigou? Gente, vamos pensar bem. De quem é a terra toda agora? De Faraó. De que a mão de obra que vai arar, plantar, colher depois, todo mundo é escravo do Faraó. De quem é a semente que vai sair do celeiro para ser semeada? Do Faraó. Pergunta com a resposta óbvia, que não é aquelas campanhas de cartão de crédito, que já estão te dizendo o que quer que você responda. De quem é a colheita? Era uma pergunta. Do Faraó, pelo menos o ó, gente. Do Faraó, ó. Agora José diz, gente, negócio é o seguinte, está aqui a semente, vocês plantam e nós vamos fazer assim. A quinta parte, 20%, volta para o Faraó. Os outros 80%, as outras 4 partes, vocês comem e fica para vocês. Você acha que alguém levantou lá e gritou, ladrão! Está tentando ficar com 20% do que é nosso? Não, olha o verso 25. Eles disseram a José, o Senhor salvou a nossa vida. Que possamos alcançar favor diante do Senhor e seremos escravos de Faraó. Só faltou dizer desse jeito, dá gosto de ser escravo. O cara é o dono de tudo, só pede uma parte de volta. Agora a pergunta é, por que pedir uma parte de volta? Não é apenas porque o palácio, a corte de Faraó tem que ser mantido. Eu acredito que o que nós temos aqui, a gente pode definir como uma espécie de memorial. Todo favor que você faz, que você não lembra que é favor, daqui a pouco, a pessoa simplesmente acha que você que está em dívida. Eu lembro de épocas, já tivemos vários programas sociais equivocados até acertar a mão. Eu lembro de uma época quando a gente ficava sabendo de alguém desempregado, podia não ser da igreja, se fosse ligado a alguém da igreja e tivesse espaço, a gente incluía. A gente dizia 6 meses de cesta básica. A gente dizia, se conseguir emprego no primeiro mês, está no lucro, vai ter mais cesta básica por 5 meses. Mas se não conseguir em 6 meses também, acabou, não tem cesta básica, não tem mais nada. Se você não ficasse avisando o camarada, olha, já foi 1, só falta 5, já foi 2, 4, ó, está no meio, né? O último mês, esse é o último, é a sexta, mês que vem não tem. O cara chegava lá no 7º mês intimando, não, cadê a nossa cesta básica? Como se a gente estivesse roubando ele. Porque favor que você não lembra que é favor, vira obrigação. Agora, o que é que José fez? Ele diz, ó, agora que tudo é do Faraó, presta atenção. Faraó não quer tratar ninguém como escravo. Faraó só quis salvar a vida de vocês. Ele está falando como representante de Faraó. Ele diz, eu só quis garantir que ninguém perecesse. Mas, além de manter a corte do Faraó,
vocês precisam manter o devido sentimento de gratidão de quem é quem nessa história. Então, a partir disso, vai para o faraó. O crente que diz, estão tentando pegar 10% do que é meu, não entende redenção. A minha vontade é dizer, não, cabeção, Deus é que deixa você ficar com 90% do que é dele. A perspectiva é completamente diferente. Quem está entendendo, diga amém. Quando nós entendemos redenção, tudo muda de figura. Agora, se Deus é dono de tudo, por que ele pediu uma parte? Porque ele pediu... E outra, Deus não pediu os 20% de José, ele pediu 10%. A 10ª parte ou 10%. Eu acredito que há algo por trás do número 10 na tipologia bíblica. Alguns discutem, né, se na tipologia bíblica o número 10 é número de juízo ou número de prova. Por exemplo, Deus deu 10 mandamentos para provar o seu povo, mas deu 10 pragas para julgar o Egito. Então existe essa discussão. O 10 é número de juízo ou número, né, de prova? Para mim, a questão não é nem só o juízo nem a prova. O que é que está por trás das duas coisas? Os 10 mandamentos sendo dados no mesmo momento em que, ou logo na sequência em que Deus deu as 10 pragas. É um ato de redenção. 10 é um número que normalmente está associado à redenção. O Cordeiro da Páscoa, por exemplo, embora seria sacrificado no 14º dia, tinha que ser separado no dia 10. Há uma figura de redenção. Eu, particularmente, acredito que o dízimo não é mera e simplesmente uma forma de manter a casa ou a corte do nosso rei. É uma forma de manter uma atitude de gratidão no coração de todos aqueles que foram comprados por ele e que nunca foram tratados por ele como escravos. É uma forma de manter a ideia e a perspectiva correta. Agora, sabe o que é interessante? Quando o assunto é redenção, algo que você pode ter certeza, Deus defende o que é dele. Por exemplo, no dia da celebração da Páscoa, o Senhor disse, vocês vão colocar a marca do sangue sobre as portas. E o Senhor disse assim, o sangue vos será por sinal. Era o sangue que protegia a casa? Não, o sangue nunca protegeu uma casa. Se protegesse, tinha gente pintando até hoje, não era só umbral. Era a porta, a parede, o telhado, o portão. Aquilo era um sinal. Qual era o sinal? Uma mensagem profética estava sendo anunciada através dos séculos. Um dia, aquele que João Batista apontaria o dedo para dizer, esse é o Cordeiro de Deus, que a Bíblia diz, conhecido antes da fundação do mundo, morrerá por nós. Seu sangue será moeda de compra. Vamos voltar naquela ideia do resgate. O apóstolo Pedro diz, não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, mas agora manifesto por amor de vós. O sangue foi a moeda de compra dessa transação. A Bíblia diz, não foi prata ou ouro. Então, naquele momento, ao colocar o sangue, ele estava anunciando, um dia, o Cordeiro de Deus irá à cruz, ele morrerá em nosso lugar, o seu sangue derramado, porque cada um tinha que responder com a sua vida. É por isso que Deus proibiu o povo, dizendo, não coma o sangue, porque nele está a vida. Então, ao derramar sua vida, Jesus estaria estabelecendo o resgate. Então, aquilo era apenas um sinal para o reino do Espírito. Quando o anjo da morte passasse e visse a marca do sangue, qual era a mensagem? Aqui tem dono, não se meta. Deus diz, quando o anjo da morte passar, o Senhor diz para Moisés, eu vou defender a casa onde está a marca do sangue. Porque quando o assunto é propriedade de Deus, Deus defende o que é dele. Agora, olha o que é interessante. Deus diz, quando vocês dizimarem, o texto nós lemos de Malaquias, o Senhor diz, eu é que cuido do devorador. A briga agora é comigo. Quem se posiciona para defender sou eu. Há relações, e me perdoe apresentar isso tão atropelado pela questão do tempo, há relações que nós não podemos deixar de enxergar. Qual foi a primeira vez que o dízimo apareceu na Bíblia? Com Abraão, em Gênesis 14, num ato de redenção. Ló, o seu sobrinho, morava, né, já ali em Sodoma, houve uma guerra. A Bíblia fala de uma guerra de 4 reis contra 5 reis, né? E eles simplesmente não puderam resistir, foram levados junto com todo o despojo de guerra. Alguém avisa o Abraão e diz, os 5 reis não conseguiram aguentar os 4. Só que levaram seu sobrinho e a família. Se tivessem sido levados por uma dívida, a forma de resgatar seria pagando a dívida. Foram levados pela espada, Abraão diz, vou resgatar na espada. Gente, 5 reis com seus exércitos não conseguiram. Abraão pega 318 homens em caça.
A gente vai chamar isso do quê? De um pelotão, de um batalhão, numa formação militar. Chama os vizinhos e diz, vão cair para dentro. Imagina um deles perguntando, El Shaddai, o Todo-Poderoso, está com você nessa? Ele diz, claro que está. Os caras dizem, estamos dentro. O que eles vivem é um milagre, gente. Não é algo natural e normal. Agora, quando os 4 reis venceram os 5, produção, confirma se os 4 venceram os 5 ou os 5 venceram os 4. Produção é você, Ibe, olha aí para mim. Gênesis 14. Quando... Eu sempre quis ter um ponto desse no ouvido. Um dia eu vou falar isso, produção, eles vão me dar a resposta aqui na hora. Pior que imaginei a cena mesmo agora. Quando aqueles reis levaram o despojo, agora eles tinham o despojo dos 9 exércitos. Quando Abraão os vence, ele que já era rico quando foi, os 5 que venceu 4 ou 4 que venceu 5? Nós já descobrimos, gente. Eu realmente me confundi agora. Quando Abraão volta, o cara que foi, já era rico, ele volta agora com o despojo dos 9, os 4 que derrotaram os 5. Obrigado. E assim eu não levo nenhuma bronca do senhor depois também, né? Sobre a sabedoria. Quando Abraão volta agora com isso tudo, o rei de Sodoma vem em encontro dele. E diz para ele, olha, eu sei que é tudo teu, pelo despojo de guerra. Não está desse jeito, tá? Isso é só na minha versão. Mas ele basicamente diz, me dá as pessoas e fica com os bens. É quase como se você dissesse assim, o povo, eu não sou rei, você não precisa desse povo para comer o patrimônio, mas está dizendo, é tudo seu pelo direito de guerra. Abraão olha para ele e diz, eu não vou ficar com a sandália do que é teu. Eu não quero ninguém dizendo, eu enriqueci Abraão. Aí, se alguém imagina o rei de Sodoma dizendo, vai devolver tudo, ele diz, tudo também não, que tem uma parte que não é sua. A Bíblia diz que Abraão separa não só o dízimo, mas a 10ª parte do melhor do rebanho, para um sacerdote chamado Melquisedeque, que vem ao encontro dele trazendo pão e vinho. O livro de Hebreus vai nos apresentar Jesus como sacerdote de uma outra ordem, não da tribo de Levi, mas ele é chamado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele que vem para instituir uma nova aliança, que será celebrada baseada nesse ritual de pão e vinho. Entendendo isso, vá comigo agora para Hebreus, porque eu fiquei de dar a base bíblica neotestamentária do dízimo no Novo Testamento. Hebreus capítulo 7. O verso 1 começa dizendo, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando esse voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça, e depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Eu sei que isso aqui dá uma briga na teologia. Alguns dizem que ele é uma teofania, manifestação de Jesus. Outros dizem, não, ele é só um tipo. Quando a Bíblia diz foi feito semelhante, para mim é tipo. Mas independente do que você crê, não vai mudar o que vem na sequência. Foi feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. 4. Veja como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Verso 5, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. 8. Aliás, aqui os que recebem dízimos, está falando da lei mosaica e do sacerdócio levita, né? São homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive, Cristo. 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro desse. A Bíblia está dizendo que quando Abraão se curva diante de Melquisedeque, tipo de Cristo, entrega os dízimos. Quem é Abraão? Pai de Isaac, que por sua vez terá um filho chamado Jacó, que o nome vai mudar para Israel, que então terá entre os seus 12 filhos um chamado Levi. Levi é bisneto de Abraão. Quando a Bíblia diz Levi ainda estava nos seus lombos, não está fazendo uma afirmação biológica, está fazendo uma afirmação simbólica.
A Bíblia diz que quando Abraão, como bisavô de Levi, se curva, Levi e toda a tribo sacerdotal se curvaram diante de um sacerdócio maior, Melquisedeque. Aquele que vem trazendo pão e vinho, que tipifica Cristo, eles se curvam e dizem: os dízimos, que pela lei são nossos, a partir de agora passam a ser seus. Se isso não é a transição da velha para a nova aliança dos dízimos com um novo destinatário, me explique o que é. Porque não tem um crítico dos dízimos que ofereça uma explicação para um texto tão claro como esse. A pessoa fica discutindo, é da velha ali. Eu digo, meu irmão, vai te fazer mal se você praticar. A Bíblia diz que nós temos uma nova aliança baseada em melhores promessas, que tem Jesus como fiador. Então, se a velha já tinha uma contribuição mínima de 10%, nós conseguimos acreditar numa aliança melhor, maior, baseada em melhores promessas, com o melhor fiador, que regrediu. A maior parte do tempo, a discussão é simplesmente uma avareza de quem não quer preencher a cota e que não quer entender o que é redenção. Quando eu comecei a entender essas coisas, lá em casa tudo mudou. Eu normalmente gostava de, quando íamos para a igreja no dia entregar o dízimo, eu trazia meus filhos perto e dizia: vem cá todo mundo. Nós ajoelhávamos e a gente segurava aquilo na mão e dizia: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor comprou as nossas vidas. Nós não nos pertencemos. Todos nós somos teus. Nada do que nós temos é nosso, tudo é teu. O Senhor misericordiosamente nos deixou usufruir da maior parte do que é seu. Mas a entregar essa pequena parcela de tudo o que é seu, nós queremos reconhecer o seu ato de compra. Nós queremos reconhecer a sua bondade, nos permitir tanto gerenciar como usufruir aquilo que é seu. Nesse momento nós estamos declarando algo. Deixa eu te dizer, eu acredito que assim como quando eles colocavam a marca do sangue naquela porta, quando alguém dizima, ele está comunicando uma mensagem no reino espiritual. Essa pessoa não está apenas participando de uma forma de dar manutenção, ou até mais do que isso, avanço para o reino de Deus. Ela está colocando um selo de propriedade em tudo que tem. Ela está dizendo para todo o reino espiritual: isso aqui pertence a Deus, isso aqui tem dono. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Parece que nosso tempo acabou. Vamos ficar em pé? Eu gostaria de orar com vocês, mas eu preciso falar algo rapidinho antes de terminarmos. Primeiro, eu olho para a questão do dízimo muito mais como uma espécie de teste de fidelidade, uma oportunidade de nos mantermos conscientes. Sabe, Deus sabe que o seu povo é esquecidinho. Quando eles atravessam o Jordão, Deus diz para Josué: tira 12 pedras de dentro do leito, levanta o memorial do lado de fora, para que ninguém nunca esqueça o que eu fiz. Eu fiquei pensando, esse povo ia esquecer um milagre como esse. Não era esquecer no sentido da amnésia, não lembramos o que aconteceu, mas era perder a consciência, o temor e a gratidão que deveriam ter acompanhado aquela intervenção. Jesus chama os 12 para perto de si na última ceia e diz: negócio seguinte, cambada, eu vou morrer pelos seis tudo. Mas todas as vezes que vocês comerem um pão, todas as vezes que vocês beberem o cálice, eu quero que vocês lembrem. Ele está dizendo, isso não é um ritual qualquer. É uma forma de cultivar e manter acesa uma consciência. Eu acredito que o dízimo, muito mais do que financiar o reino de Deus, ele nos mantém conscientes de uma verdade. Nós somos resgatados. Nós não somos donos de nada. Quem está entendendo, diga amém. Em Deuteronômio, no capítulo 26, Deus orientou o povo: quando vocês entrarem na terra prometida e colherem os frutos da terra e vierem trazer as primícias, o Senhor disse para eles: vocês vão chegar diante do altar, entregar oferta, vocês vão se prostrar. Ele fala de adoração, do reconhecimento do lugar de Deus, o que nós tratamos na primeira noite. Em segundo lugar, Deus disse: vocês vão se alegrar. Ontem nós falamos da importância também do que é um entendimento de generosidade, né, de nos alegrar naquilo que fazemos. Mas o Senhor disse também o seguinte: então, verso 5, você testificará diante do Senhor seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu prestes a aparecer.
Está falando de Jacó quando vivia em Padan-Aram. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. O que era isso? Uma confissão da redenção daqueles dias. Deus está dizendo, quando vocês trouxerem a contribuição, além de reconhecer o meu lugar, minha posição da visão de adoração, além da alegria, eu quero uma confissão, um reconhecimento da obra da redenção. Para mim, o que está por trás do dízimo é mais do que a oportunidade de manutenção da casa de Deus. É uma forma de testemunharmos e celebrarmos a redenção em Cristo Jesus. Quando você olha para todas essas figuras convergindo na obra de redenção, que é consumada no que Cristo faz, qual o sentido de dizer que nada disso continua? Eu sei que há muitos ritos do Velho Testamento que nós não vamos praticar de forma literal. No entanto, quando você vê a maneira como Jesus abordou o assunto, a maneira como isso é tocado, né, no livro de Hebreus, como o pastor Eibe mencionou, as primeiras gerações, nós percebemos que havia todo um temor por trás dessa consciência. Para mim, muito mais importante do que apenas darmos a manutenção no reino de Deus, essa celebração. Um dia, aquela pessoa me falou, como eu contei antes, falou, eu não sou dizimista, eu sou tudista. Eu falei, eu acho que dá para ser os dois. Eu já tive épocas de entregar 80% e ficar com 20%. Um dia eu falei isso, o irmão falou, que dó de você, pastor. Eu falei, você não sabe o tamanho do bolo? Talvez meu 20% era maior do que o seu 90%. Mas a questão é, não importa o quanto você faça. Eu tenho aprendido que a despeito de toda a generosidade, de tudo que vamos fazer pelo reino, pelas pessoas, existe algo naqueles 10% que é uma declaração muito específica do reconhecimento da redenção de Deus nas nossas vidas. Então, como eu disse desde o primeiro dia, o testemunho que nós temos, né, é de que vocês têm andado em fidelidade em relação às contribuições. Eu não estou aqui tentando convencer você a fazer algo. Estou tentando te ajudar a fazer a coisa certa, da forma certa. Eu consigo usar mais 2 minutos, pastor? Eu creio que o Espírito Santo está me incomodando a falar algo. Em 2005, quando começamos a igreja em Curitiba, eu lembro que logo na semana, no primeiro domingo, tivemos um culto, depois saímos da fase das células e realmente começamos algo. Na segunda-feira, eu fui ter um almoço com um líder que na época já estava há mais de 30 anos na cidade. Eu falei para ele, antes de entrar, eu pedi a sua bênção e agora começamos, eu quero a sua bênção. Como alguém que está estabelecido na cidade, que eu respeito, admiro, comemos juntos, levei ele a conhecer toda a estrutura, né, do nosso começo. Ele orou conosco, aquilo para mim tinha um simbolismo importante. Quando saímos dessa reunião, eles entram no carro para ir embora. Eu e Kelly entramos no nosso carro, tínhamos que pegar as crianças na escola. Quando o Kelly chega pelo lado dela, eu já via pela cara dela que algo não estava bem. Alguém tinha arrombado o vidro do carro, né, e tinha levado, além do nosso CD player lá, o que eu chamava de disqueteira. Era uma bolsa com os CDs de louvor e adoração que a Kelly mais gostava. Quando eu vi aquele negócio, minha primeira reação foi ter uma tristeza com aquilo. Daqui a pouco eu lembrei e falei, espera aí, nada disso é meu, é tudo de Deus. Aí eu lembro que eu falei assim, Deus, o senhor viu o que fizeram com o seu carro? Falei, eu não sei o que é que o senhor vai fazer a respeito. Mas se fosse eu, ia para cima dos miseráveis. O senhor aqui é o senhor que decide. Aí virei a estação do rádio para outra sintonia. Falei, diabo, se você não estiver me ouvindo, algum demônio fofoqueiro vai te levar. Eu falei, se você acha que se meteu comigo, você sabe que a história não é essa. Eu falei, eu quase me entristeci, porque às vezes nós somos besta de achar que as coisas são nossas. Mas na verdade, você arrumou encrenca com o dono de todas as coisas. Eu não sei o que ele vai fazer com você. Mas eu tenho certeza, se tem alguém que vai ficar no prejuízo, é você. Não sou eu, nem meu dono. Então eu falei, está dado o recado. Entramos, fomos
para a escola pegar Israel. Quando ele veio correndo, Israel e Alice, mas foi Israel que era maiorzinho que reparou, foi o que aconteceu com o vidro. Né? Eu falei, olha, alguém arrombou, quebrou, levou o negócio. Eu lembro a primeira pergunta dele, pai, nós fizemos alguma coisa de errado? Tipo assim, demos brecha para acontecer. Eu falei, não, filho, fizemos nada de errado. Eu, particularmente, não creio na doutrina de que você é crente, suas coisas são intocáveis. Jesus, ensinando seus discípulos, disse, junta tesouro no céu, aqui ladrões roubam e minam, aqui a traça, a ferrugem, corrói, consome. De vez em quando, eu acho que ele precisa até lembrar você que você não é dono de nada. Mas eu também não acho que o diabo pode fazer o que quer com o que é de Deus, porque tinha selo de propriedade naquilo. Então eu falei, meu filho, eu não sei o que vai acontecer daqui a uns dias, mas você vai presenciar o que é que Deus faz e como Deus cuida não só de nós, como Deus cuida do que é dele. Aguarde uma reviravolta nessa história. Lá na calçada antes de Israel, uma das coisas que eu falei, depois de ter feito uma declaração para Deus, eu falei para o diabo, falei, se fosse eu, fazia você trazer de volta onde pegou. O que é que ele vai fazer, não sei. A segunda da outra semana eu recebo um telefonema, eu tinha acabado de mudar para a cidade, não divulguei meu número de telefone, ele estava no nome do ministério, oculta a lista. Um dia o telefone toca, alguém diz, é da casa do pastor Luciano Subirá? Eu falei, sim. Ele está, falei, ele mesmo falando. Ele diz, roubaram uns CD e uns DVDs, um CD player e alguns CDs do seu carro, não roubaram? Eu falei, roubaram, eu quero saber como que você sabe disso. Eu não falei para quase ninguém, não fiz BO. Ele falou, porque eu estou com CDs. Eu falei, como que eles foram parar na sua mão? Ele falou, sou um policial. Dei uma batida, recuperamos material, roubado. Eu falei, como é que você sabe que é meu? Ele falou, está escrito Luciano e Kelly Subirá em tudo. Ele falou, não é o tipo de produto que tem queixa, que tem relato. Os amigos, na hora da batida, dizem, ó, sua mulher é crente, jogaram o negócio na minha mão. Levei para casa. Ele disse, cheguei em casa. Minha irmã estava junto, minha irmã também é crente. E ele disse assim, ela falou, deixa eu dar uma olhada. Quando olhou e viu o seu nome, falou, ixi. Foi isso o que ela falou, isso é um homem de Deus, eu conheço. Ela falou, se você não devolver, você está debaixo de maldição. Aí, falei para ela, eu nem sei quem é o cara. Ela falou, se vira. Ela falou, bati seu nome na internet, Luciano Subirá, Curitiba, deu um evento na igreja, você pregou. Liguei para eles para entregar lá, foi eles que me deram o seu telefone. Se o senhor me der o endereço, vou levar aí amanhã. Pensei, é ruim. O cara já está com coisa roubada, vou dar o endereço de casa. Falei, passe na igreja. Vou estar orando lá pela manhã, o endereço é tal, te espero lá. Enquanto estava orando, eu falei, peraí, não é que o negócio está voltando de onde saiu? Aquilo me deixou cismado. Comecei a orar por aquele camarada. Enquanto eu estava orando, Deus me trouxe uma convicção no meu espírito, que ele era um desviado. Que ele falou que a mulher era crente, ele não, mas ele era um desviado. E na hora eu entendi que já havia uma conspiração divina. Quando ele chegou, veio me entregar, falou, olha, quero agradecer a sua disposição, rodar a cidade, vim me trazer isso. Falei, mas na boa, cá entre nós, você falou que não é crente, mas eu acho que você é um desviado. Ele baixou a cabeça. Falou, o senhor está certo, eu estou tão desviado que não posso dizer que sou crente. A hora que ele falou isso, saiu da minha boca, pulou. Eu não pensei, a hora que eu vi, já tinha falado. Falei, meu amigo, alguém que já conheceu a verdade, está vivendo longe dela, trabalhando com o que você trabalha, a linha não é fina demais? E quando eu vi que eu falei aquilo, eu pensei, meu Deus, o cara está trazendo um negócio aí que eu estou chamando ele de corrupto. Aí ele falou, o senhor é homem de Deus, não adianta eu querer mentir. Negócio seguinte, recuperei sem batida nenhuma. Eu fui o receptador que comprou do craqueiro que quebrou esse negócio seu. E é por isso que eu estava com medo da maldição. E eu vim te devolver aqui. Eu falei, mas você sabe que não foi só o CD, né? Teve um CD player. Ele falou, então. Aí ele abriu o porta-mala e falou, te trouxe um outro aparelho. Eu falei, você me garante que isso não é cabrito? Na gíria para eles roubados. Ele falou, aí o pastor quer demais, né? Eu falei, velho, isso aí era cabrito, não vou pegar não. Se o senhor não pegar, eu estou debaixo de maldição. Eu falei, se pegar, estou eu. Por que é que fico eu debaixo de maldição para você não ficar? Aí ele falou, nós temos que resolver isso. Eu falei, pois é, qual a sua sugestão? Ele falou, vamos ali na loja, eu pego um novo com nota. Eu falei, eu tenho algo melhor, uma proposta melhor. Você nem precisa me dar um negócio. Não faz questão. Eu falei, presta atenção. Se fosse hoje, eu teria voltado lá e teria dito que eu quero a sua alma. Falei para ele, você quer resolver a treta com Deus? Quero. Falei, domingo que vem, eu quero você e a sua família no primeiro banco do culto. É aqui nesse prédio. O culto é tal hora. Se você vier aqui, está liberado. Tem mais. O craqueiro quebrou meu vidro. Eu tive que comprar em ferro velho.
O carro é antigo, né? E eu não consegui achar isso. Falei, me deu trabalho, me deu despesa, você é cúmplice dele. Você quer quitar tudo, domingo que vem na primeira fila. Ele falou, não, eu venho e vou te dar. Eu falei, não quero mais nada. Se você me der qualquer coisa, você não deve para Deus, você não volta domingo. Eu quero você domingo. Ele falou, domingo eu estou lá. E domingo ele estava. E ele continua com a família na igreja até hoje. Sabe? Às vezes nós estamos quase deificando, endeusando coisas perdidas, em vez de entender o que é patrimônio aos olhos de Deus. Deus só jogou uma isca para o Satanás. E depois, além de me trazer de volta, restituir tudo de outras formas e muito mais do que veio, nos permitir alcançar pessoas. Mas aquilo abriu meus olhos a um selo de propriedade que nós colocamos sobre tudo aquilo que Deus nos confiou, quando entendemos o que é mordomia, quando andamos nesse lugar. E eu quero te dizer algo extraordinário por trás disso. Pastor, vem terminar isso. Se o senhor orar por último, vão achar que o senhor que demorou. Gente, foi um prazer servi-los do pão sagrado da mesa do Senhor. Amanhã tem mais, até segunda.